Amém? O tema da nossa mensagem é: a nossa luta não é contra o diabo e nem contra demônios. Que temem. Estamos todos. A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 12. Olha lá. Porque a nossa luta, temos uma luta. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do inferno. Oi? Alô? É contra os dominadores de onde? Não é contra os dominadores do inferno, dos demônios da pombagira. É deste mundo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que assunto, hein, meu amado? Você que é apaixonado pela graça de Deus, que assunto. Vamos orar. Pai, como o meu coração arde esta manhã para entrarmos nesse assunto instigante, que só a graça de Deus consegue revelar. Que pão fresco, sabedoria, entendimento e inteligência espiritual, só os sábios entendem. Eu te louvo e eu te exalto, porque tu escondeste essas coisas aos sábios e revelaste a nós, os pequeninos, por motivo que só tu sabes. Porque tanta gente mais qualificada do que a nós, tanta gente mais importante do que nós, tu traz esta revelação fantástica aos nossos olhos nesta manhã. Obrigado pela sabedoria insondável, pelas palavras inefáveis, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Meus amados, povo de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Exclusiva quer dizer que você pertence a Jesus e ao capeta, não é isso? Ué, se é propriedade exclusiva, quer dizer que você pertence só a Deus. Ué, se você pertence a Deus, como eu vou te colocar de pé aqui esta manhã? Bota a mão na cabeça, agora diga: sai, diabo, sai. Ué, se você só pertence a Deus, não pode ter diabo aí dentro, ou pode? Então não seria exclusiva, seria-se propriedade de sociedade anônima, de Jesus e de um demônio. Mas não é isso. Diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo com fé, diga: eu sou propriedade exclusiva. Eu sou só de Jesus. Pronto. Acabou. É verdade, o senhor está dizendo isso, mas o senhor sabe que eu viajei, fui para Petrópolis, cheguei lá e eu quebrei a cara de um caseiro. Foi ou não foi o demônio? Não foi, foi a tua carne. Você ainda, o Espírito não está te dominando, você não tem ainda o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, se aborreceu, e a tua carne, o teu homem exterior, que nós vamos tratar mais tarde, se enraiveceu e quebrou a cara do rapaz. Mas não foi demônio coisa nenhuma, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Como teria um demônio aí ainda? Não há demônio nenhum. Então eu quero te falar de um assunto que a tradição colocou na mente dos incautos, que nós, a igreja de Cristo, está lutando contra o diabo. Porque eles pegam esse texto aqui e dizem assim: meu irmão, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue,
mas a nossa luta é contra o diabo. Mas o texto não está falando do diabo. Está? Não está. O texto está dizendo que nós temos uma luta contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo. Não tem nada a ver com coisas sobrenaturais. O que é um principado? Um principado é um governante local ou um príncipe de uma região que exerce uma autoridade. O príncipe de Mônaco é um principado. O prefeito da cidade de Duque de Caxias é um principado. Em Duque de Caxias, ele exerce uma autoridade. Tem uma esfera de limite. O governo do estado é uma potestade e está acima do prefeito. O Papa é uma potestade, tem força como governo. Potestade é quem exerce domínio, força, poder, por isso vem da palavra potestade, e exerce também influência. Paulo está dizendo, a nossa luta são contra os que governam. A nossa luta é contra quem exerce poder. Aonde? Dentro das igrejas. Paulo não estava se referindo ao governo humano, porque Paulo não pregava para o governo humano. Paulo estava pregando numa igreja de salvos, lá em Efésios. Paulo está dizendo, ei igreja, nós temos uma luta. E a nossa luta são contra aqueles que exercem uma influência, autoridade, que exercem governo, mas aqui dentro. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não temos nada pessoalmente contra o pastor daquela igreja, contra o pastor, contra aquele bispo, entende? Nós não temos nada a ver com aquele bispo, nós não temos nada a ver com aqueles pastores que imitam o bispo, nós temos a ver contra os ensinos deles, porque eles se tornaram dominadores deste mundo tenebroso. Eles iam dizer, amado, se você for na política, se você entrar no Planalto Central, há bancadas evangélicas. Bancadas evangélicas, não há bancada do evangelho, entende? Bancada evangélica é uma coisa, de qual muitos são corruptos, e está aí, toda hora anunciando na televisão, um deles, o chefe. Esse é um principado. Esse é uma potestade, esse exerce poder neste mundo tenebroso. A nossa luta é contra eles, porque eles ensinam o que não convém por torpe ganância. Eles conseguem sobrecarregar mulherzinhas encarregadas de paixões e ensinam o que não convém. Então nós temos uma luta: tirar o erro, tirar o engano, tirar a falsa doutrina e implantar o evangelho que honra e que exalta a Cristo e não a homens. Vocês senhores sabem, se os vierem de lá, do sistema, o pastor é um semideus, o pastor é intocável. O que o pastor fala cobre a vida de todo mundo, ainda que o que ele pregue não seja verdade, todo mundo tem que falar amém. Isto é uma potestade, exerce governo e domínio sobre as pessoas. Só que antes de te fazer entender algumas coisas que Paulo diz aqui, é preciso você entender que não existe poder paralelo, porque os crentes vivem lutando contra o diabo. Vivem ou não vivem? Vivem. Os crentes vivem acusando, em especial as mulheres, tá? Se os pentecostais entrarem aqui, vão dizer que metade dessa mulher, inclusive a minha, tem demônio ou tem pombagira por causa do batom. Quando ele vê uma mulher de batom vermelho, ele diz assim: espírito de pombagira, e gritam: queima ela! Só que olha só, deixe marcado aí que nós vamos voltar. Eu vou mostrar para vocês que Paulo está dizendo de principado e potestade não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com diabo, não tem nada a ver com nada disso. Olha lá, Colossenses 2,13.
Olha aí. Estamos? Leia comigo, olha lá. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Jesus vos deu vida juntamente com ele, perdoando algum dos vossos pecados. Os outros foi as águas do batismo. Não, ele perdoou quantos? Todos. Não tem nenhum pecado em você. Diga nenhum, ele perdoou todo. Amado, ou eu sou louco, ou esta palavra está me enganando, ou o que se prega aí fora realmente é mentira, porque diz que ele perdoou todos. Agora vamos ler, vamos continuar lendo o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz. 15. Despojando os principados e as potestades, Jesus publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Triunfou ou não triunfou? Então existe principados e potestades espirituais, existe principados e potestades humanas, que é a nossa luta. Porque as espirituais Jesus venceu na cruz. As potestades espirituais, diabo, demônios, Jesus venceu eles publicamente na cruz. Na cruz do Calvário, não é antes. Se você ler antes da cruz, você vai ver um endemoniado de gadareno, prendendo o homem. Você vai ver o diabo entrando e saindo na vida do homem, voltando com mais 7. Mas nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz. E depois da cruz, principados e potestades foram expostos à vergonha por Jesus. É porque eles se levantam e dizem: como que o senhor pode pregar uma coisa? Olha aqui em Mateus. Eu não olho Mateus, eu olho da cruz para cá. Mateus, Jesus não tinha subido a cruz ainda. Mas olha o que diz João. Eu não tenho chamado para regressar à lei, eu tenho chamado para avançar para a graça. Eu estou falando da cruz para cá. Eu estou falando daquele que vive. Eu estou falando daquele que venceu a morte. Eu estou falando daquele que está sentado num trono branco, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu estou falando daquele que é o santo dos santos, daquele que tem o poder, daquele que venceu todas as coisas. Não existe poder paralelo para Jesus. Ele é o poder dos poderes. Não existe poder paralelo. Os crentes inventaram um poder paralelo. Mas o inimigo, nós estamos em guerra. Nós não estamos em guerra coisa nenhuma, estamos em paz. Estamos reinando em vida. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Diz que quando Jesus morre, eles estavam lá fazendo mó farra. Matamos, falaram que ia esmagar a cabeça da serpente. Sexta, sábado a farra. Eles entravam, eles saíam, eles botavam chagas, eles botavam doença. No domingo ele ressuscitou. Aquele que é poderoso, o mais valente, volta do mundo dos mortos com a chave da morte e do inferno, e pega todos os principados publicamente no mundo espiritual e os expõe aos desprezos. Quando um soldado erra no exército, ou um capitão, ou um comandante, o seu superior o bota diante de toda a tropa,
pega um sabre, tira as suas insígnias, vai tirando uma por uma, tira o seu uniforme e o expõe ele à vergonha pública. Foi assim que Jesus fez com os principados e potestades espirituais. Chamou o ser, o querubim caído, chamou todos os anjos que o seguiram da cruz para cá, no corpo glorificado, num corpo de autoridade suprema, aquele que é o soberano, botou todos eles diante de todas as hostes celestiais e publicamente todos tiveram que ver no mundo espiritual que Jesus Cristo é Senhor absoluto, e os colocou a desprezo. Principados e potestades destronados, destruídos, não existe. Jesus os abateu. Olha lá, Hebreus 2,14, olha lá, leia comigo. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Isso é um clássico aqui no nosso ministério. Podemos ler? Olha que palavra, hein, meu irmão? Olha aí. Olha. Ei, alô! Evangelho do Cristo ressuscitado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Está falando de Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, destruiu ou não destruiu? A minha luta é contra quem está destruído. Ele destruiu, mas não foi pelo seu nascimento, não foi pelos dias de sua carne, não foi quando ele andava lá em Jerusalém, nas histórias de Mateus, Marcos, Lucas e João. Até aí o diabo não era destruído. Ele fazia farra, ele entrava, ele saía, ele pulava, ele roubava, ele matava, ele destruía, ele fazia tudo, mas pela sua morte, diz o Evangelho da Graça, ele destruiu o diabo. Se destruiu, está destruído. Sim ou não? Está destruído. Olha lá o que diz 1 de João 3,8. Ué, pastor, mas vem cá, eu estou começando a entender. Vocês acreditam que Jesus destruiu o diabo, que Jesus era mais forte do que eles? Bingo! Acreditamos nisso? Ué, se o senhor acredita que Jesus destruiu o diabo, aqui vocês não expulsam o diabo? Se ele foi destruído, cara, que diabo que eu vou expulsar, se ele já foi destruído por Jesus? Olha lá, 1 de João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruiu ou não destruiu? Eu vou ter medo de um prato com farofa. Aquele prato com farofa, eles me dizem, isso é coisa do diabo, isso foi um pai de santo. Qual obra se Jesus destruiu? Destruiu ou não? Destruiu. Então se o pastor se levanta aqui e diz, não, nós estamos aqui com esses 70 varões aqui de fogo, porque o diabo fez um trabalho por uma irmã aqui, e hoje pelo poder do Espírito Santo eu vou destruir. Não vai, porque já está destruído. Isso não é coisa do diabo, coisa nenhuma. Na cruz ele destruiu. Mas então tem que ter um demônio. Não tem, demônios estão presos. Olha aí Judas, mais na frente, Judas, versículo de número 5, olha aí. Judas, versículos 5 e 6. Como não tem capítulo, só tem um. Olha aí, podemos ler? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Leia. Meu amado, eu quero que você acredita na Bíblia? Você que trouxe a Bíblia, diga assim, Senhor Jesus, esta é a tua palavra que governa a tua igreja. Vamos ler, se você acredita na Bíblia. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos que não guardaram o seu estado original, que é os chamados demônios, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele está falando de Jesus,
tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Os demônios estão aonde? Não estão dentro das igrejas, não estão nas encruzilhadas, não estão com o Exu sete caudas. Os demônios estão aonde? Em algemas. Não é a algema da polícia militar, nem da polícia civil, nem do BOP. Quer dizer que tudo que se vê dentro das igrejas é mentira, é baboseira? É. Você diz que confia na Bíblia. A palavra está dizendo que todos os anjos que não guardaram o seu domicílio, que seguiram o querubim caído, todos esses anjos, ele mantém, olha, é muito poder, que diz que ele mantém eles presos em algemas eternas. Amém. E os pastores estão dizendo que eles estão aí no batom das mulheres. Isso é a pombagira, não é? Os demônios estão algemados em algemas eternas, e o povo está dentro da igreja com medo. Ai meu Deus do céu, ai Jesus da glória, oh terra de Cantaçúbia. Que terra de Cantaçúbia, meu irmão, não tem demônio nenhum. Ele algemou todos, o mais poderoso algemou todos em algemas eternas. O povo da graça de Deus está livre. Se os demônios estão algemados, obras do diabo destruída, na cruz do Calvário ele venceu principados e potestades, e diz que ele pela sua morte venceu o diabo. Como é que a minha luta é contra esses seres destronados, decaídos? Não existe luta contra o diabo, porque o diabo deixou de ser. Não existe luta contra a pombagira, porque a pombagira deixou de ser. Não existe luta contra obras, contra o trabalho, é porque isso aí que a irmã tem, isso foi um trabalho que fizeram para a irmã. Não existe, ele se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo. Então quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, não é os principados espirituais, porque esses foram vencidos. Então os principados, os príncipes, os que exercem governo, são os que estão dentro da igreja, dominando o povo, trazendo o povo cativo, vivendo da lã, da gordura, oprimindo. As pessoas estão dentro da igreja com medo, e em graça nós não servimos a Deus com medo, nós servimos por amor e por gratidão. Ninguém, amado, eu espero, porque algumas pessoas já me conhecem, já nos acompanham. Ninguém aqui serve a Deus com medo de perder a salvação, meu amado. Ele diz que da palma da mão ninguém pode arrebatá-lo. Nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Ele diz que se uma mulher esquecer do filho que amamenta, ele todavia não se esquece de nenhum de nós. Nós estamos gravados na palma da mão do Pai. Nós não servimos a Deus com medo de inferno. O inferno foi feito para o diabo e os céus. E quem é anjo do diabo aqui, diga amém. Somos anjos de Deus, espíritos revestidos de carne. Temos uma mensagem a anunciar a partir do Sarapuí, dizendo que não existe poder paralelo para Jesus. Jesus é Archon, aquele que governa de forma suprema, sem a intervenção de ninguém. Ele faz o que quer, com quem quer, a hora que quiser, porque Ele, só Ele é Deus. E eu vou te mostrar, olha aí, Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha aí. Estamos? Olha aí. Iluminados os olhos do vosso coração, diga graças a Deus. Só com os olhos iluminados pode entender isso, não pode? Enquanto nesta hora está uma igreja toda dizendo: Senhor, o inimigo da nossa alma, Senhor, o inimigo
inimigo está furioso, Jeová, na terra. Senhor, o inimigo é sujo. Senhor, o inimigo está doido. Senhor, Senhor, Senhor. E lá o trono dizendo: não existe mais inimigos. Contra mim não existe poder paralelo. Eu não iria colocar os meus filhos em areia movediça. Eu não iria colocar vocês num túnel sem saída. Vocês estão livres. Demônios presos em algemas de eterna. As obras do diabo destruídas. E ele que vocês tanto temiam por poder da morte, eu os venci na cruz do Calvário. Vocês estão livres. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Diga: Abba, Pai. Iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Leia o 21. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Jesus Cristo é o poder dos poderes. Ele está acima de todo principado e de toda potestade, de todo poder e de todo domínio e de todo nome que se possa referir neste mundo e no vindouro. Jesus está acima. Não existe poder paralelo. Não, porque você sabe, né? Pô, o diabo, cara, ele tenta atrapalhar o plano de Deus. Nunca! Isso é gíria legalista. Nunca! Jamais! Diabo nenhum, nem antes, nem depois, nem na lei, nem na graça. Não existe poder contra Deus. Não, porque o diabo vive tentando atrapalhar o caminho do Senhor. Não atrapalha. Jó entendeu disso e disse: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tudo o que aconteceu na história da humanidade foi Deus que quis, foi Deus que permitiu. Quando o povo estava lá no Egito querendo sair, Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi diabo coisa nenhuma, foi o poder dos poderes. Quando alguma coisa na tua vida não deu certo e você insistiu, não foi diabo coisa nenhuma, foi Deus te ensinando que Ele é que determina aonde tu vais, aonde que fica. Quebrou a cara porque não ouviu a voz do Espírito Santo. Não existe poder nesta terra acima do poder de Jesus. Que Ele está acima de todo principado, de toda potestade e de todo nome que se possa referir. Leia o 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E que para Ele ser a igreja sobre todas as coisas, o que Ele colocou debaixo dos pés, Ele deu a. Se houvesse ainda um principado e uma potestade, eu também estaria acima deles, porque o poder que Jesus colocou eles debaixo dos pés, Jesus pegou esse poder debaixo dos pés dele e entregou a cada um de nós. A autoridade da igreja não pode ser negociada, o evangelho não pode ser negociado, a vida de Cristo em nós não pode ser negociado. Jesus é Rei de Reis, é Senhor dos Senhores. Acima de todo principado, pegou, botou eles debaixo dos pés. E o poder que os prende aqui embaixo dos pés não está com a Dilma, não está com Barack Obama,
não está no Estado Islâmico. O poder dos poderes que prende eles debaixo dos pés de Jesus está na igreja, que não é a parede, não são as placas, não são o templo religioso lá em São Paulo ou uma catedral em Campinho. A igreja de Cristo é feita de homens e mulheres compradas com seu sangue, sangue puro, carmesim, vertido na cruz do Calvário, e nos colocou como santos, irrepreensíveis perante Ele. Meu amado, depois disso aqui você ter medo de diabo, depois disso aqui você ouvir uma xícara cair lá na cozinha e você falar: ah, meu Deus do céu, tá vendo? Não dei o dízimo, Deus mandou o devorador. Tá vendo, homem? Foi comer jabá com girimum, não deu dízimo a Deus. Olha lá, aposto que é um Exu Carinana. Que Exu Carinana, cara? São todos algemados, presos debaixo do poder, em algemas eternas. Ninguém abre. Estalou os dedos assim, amarrou todo mundo. Não teve chave, não teve coisa nenhuma. Ele disse: ei, vocês presos, estão todo mundo lá. E o pastor soltando eles dentro da igreja, hein? Essa irmã aí com espírito de pombagira, Deus está me revelando, o Espírito está me revelando, mas não revela o que diz Judas. Amados, eu quero te mostrar uma passagem, olha só, aí mesmo, ó, Efésios capítulo 2, versículo 4, olha só. Efésios capítulo 2, versículo 4. Podemos ler? Amém. Mas Deus, sendo rico em amor, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, hein? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Leia o 6. E juntamente com Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma pergunta que eu faço é: aonde é espiritualmente que nós estamos assentados? Nos lugares celestiais com Cristo. Ora, se Cristo está acima de todo o principado e nós estamos assentados com Ele, significa que a nossa posição no mundo espiritual é mais elevada do que qualquer ser existente. Sim ou não? Sim. Isso é a posição dos crentes. A minha posição espiritual é assentado com Cristo. Todo o poder que emana de Cristo está na igreja, que é o seu corpo, que somos nós. Então vamos Paulo entender o que Paulo disse agora em Efésios 6,12, que a minha luta não é contra a carne e contra o sangue. Eu não tenho nada contra o pastor da Assembleia de Deus, eu não tenho nada contra o pastor da Batista, eu não tenho nada contra o pastor da outra igreja lá, eu não tenho nada contra aquele bispo. A minha luta é contra o que eles ensinam nas regiões celestiais, porque por causa deste ensino eles se tornaram dominadores deste mundo tenebroso. As pessoas não seguem a Cristo, seguem a eles. As pessoas dizem: eu sou membro da igreja do pastor Carlos Alberto de Nóbrega. As pessoas não dizem: eu me reúno para adorar a Cristo. Ninguém fala isso. As pessoas dizem: eu sou da igreja do pastor Geraldo. Eu sou da igreja do pastor Marcos. Eu sou da igreja da pastora Cristiane. Eu sou da igreja da pastora de fulano. Nós não somos igreja de pastor Geraldo, nós somos da igreja de Cristo. Nós servimos a Cristo, nós pertencemos a Ele, devemos submissão a Ele, prestamos honra a Ele. Não prestamos honra, não servimos a homens nenhum, senão teríamos principados sobre nós. Então, aonde é a região celeste que Paulo diz que eles estão? A região celeste é este lugar aqui.
causa da presença do Espírito Santo entre nós, por causa da presença dos anjos revestidos de carne que são os senhores, por causa da presença dos anjos espirituais que ministram a nosso favor, este lugar, quando a igreja se reúne, se torna as regiões celestes, aonde, se não tiver um ensino genuíno da palavra, se torna um mundo tenebroso, porque o que se faz aí fora é tenebroso. Você pegar uma piscina com água, botar aqui, e chamar um pecador, lavar ele aqui e falar, agora, por causa do banho nessa piscina, você agora é uma nova criatura. Quando o ensino da verdade diz que quem está em Cristo já é uma nova criatura, as coisas velhas diz que passaram e agora tudo se fez novo. O ensino verdadeiro diz que nós recebemos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não foi das águas do batismo. Ué, como que o senhor explica então que Jesus mandou batizar? Qual Jesus que mandou batizar? O que ressuscitou mandou batizar? Paulo disse, eu não fui enviado para batizar, mas sim para evangelizar, para que a cruz não se torne vã. Se eu batizo nas águas, a cruz de Cristo é vã. Quem mandou batizar foi Jesus nos dias de sua carne, o seu sangue não tinha sido derramado ainda, e o batismo que representava o verdadeiro, estava ali na função de anunciar o caminho do Senhor, mas o verdadeiro batismo só viria do Espírito Santo quando fosse derramado no Pentecostes. Este é um ensino verdadeiro, que destrona os principados humanos, porque a glória é para os principados aqui de terno e de gravata. Está vendo aquela irmã lá? Eu que batizei ela. É assim ou não é? E o nariz? Quando é um do negão igual o meu, assim, chapoca aí, que o povo treme, né, meu irmão? Aquele ali foi o pastor que me batizou. Aquele é o meu pai na fé. Glória a Deus, homem de Deus, botou um jaleco branco. Pastor, eu só não sei como ele fugiu daquela algema, porque é o demônio puro. Então a nossa luta é contra isto. A nossa luta é contra o sistema. A nossa luta é contra o falso ensino nas regiões celestes, que é este lugar aqui. Paulo não foi na região celeste, ele vivia. Paulo foi ao terceiro céu, aonde o trono habita. A região celeste é onde nós vivemos por causa da presença de Jesus. Ele está aqui na pessoa bendita do seu Espírito, andando entre nós, contemplando, vendo a sua palavra aberta, trabalhando, santificando, purificando, alimentando o teu espírito. Você está aqui, os problemas desapareceram, a carne está mortificada. Esta é a região celeste, onde o Espírito Santo atua em cada vida neste lugar. Fala a verdade, quando você está aqui, você está pensando naquela dívida? Não está. A região celeste é um lugar onde o trono habita, onde a paz habita. Se pudéssemos, o culto ficaria o tempo todo, não dá fome, não dá nada, não, todo mundo ligado, todo mundo atento, o Espírito ministrando, a palavra aberta como espada de dois gumes. A carne já está enfraquecida, aquele desejo já não está mais aí. Ele virá quando você sair daqui, mas o Espírito continuará agindo, falando, testificando que você habita nas regiões celestiais. Então o engano não quer que você descubra qual é a tua verdadeira posição. Você viu a tua posição? Eu estou assentado com Cristo. Pois se você descobre que você está sentado com Cristo, o que vem de baixo, já diz o ditado secular, não te... Minha posição é superior. Não, eu não vou fazer isto porque a minha posição é superior. Como eu vou decair? Como eu vou regressar se eu estou numa posição aqui de governo? Se eu estou numa posição de autoridade? Então, eles não querem que você descubra a tua verdadeira posição. Olha só o que Paulo ensinou. Você vê que tudo em Efésios, olha só, 3:10, olha só. Efésios 3:10. Podemos? Olha só, hein? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
Então Paulo está dizendo, a nossa luta é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. As espirituais ele venceu todas. Então há uma multiforme sabedoria conhecida como o evangelho da graça de Deus, e que os principados e as potestades precisam conhecer. Eles sabem do que nós sabemos primeiro. Para que a potestade conheça o evangelho, primeiro passa pela igreja. E eles precisam conhecer que não é mais da forma que eles pregam e que ensinam, porque esse ensino que está aí está deturpado. É uma mensagem anátema. Paulo disse: se alguém pregar o que eu não prego, mesmo que venha um anjo do céu, seja. Então a mensagem que está aí fora, como não parte dos ensinos de Paulo, é uma mensagem de maldição, de acusação. É ou não é? É. É uma mensagem de condenação. É ou não é? É. Vai para o inferno, tem diabo, tem devorador, porque não deu o dízimo, porque isso, cuidado, vai vir mais 7, olha lá, Deus vai cobrar, Deus vai soltar a mão de você, cuidado, Deus vai... É essa mensagem que está aí, uma mensagem anátema. Então, o que eles não querem que você descubra, que Deus te ama de forma incondicional. A mensagem que eles pregam é a seguinte: se você fizer o bem, Deus te ama, amém. Se você fizer o mal, Deus não te ama. Deus então tem uma dupla personalidade. Deus não tem caráter. Se você faz o bem, Deus faz o bem. Se você faz o mal, Deus faz o mal. Só que o ensino nas regiões celestes não é assim. Deus ama quem Ele ama, e ama até o fim, independente do que você faça, porque o seu amor é incondicional. E se você pecar, Ele disciplina, Ele corrige e Ele açoita, mas abrir mão de você, Ele não abre. Olha lá, olha só, Davi já entendeu isso, hein? Salmo 89, olha aí. Meu Deus, segura esse relógio. Salmo de número 89. Versículo de número 20. Estamos? Olha aí. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso. Meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, que somos nós, e o seu trono como os dias dos céus. Agora vem o que eu acho aqui lindo. Olha só, olha Deus falando com um homem, gente. Olha, se os seus filhos, que somos nós, né? Porque Jesus é da descendência de Davi e nós somos de Cristo. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem no meu juízo, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu punirei com vara as suas transgressões, com açoites as suas iniquidades, mas jamais eu retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança e não vou modificar os que os meus lábios proferiram.
Tu imagina um Deus assim, que eles não pregam. Deus estava dizendo: Davi, a tua descendência, se eles não guardarem a minha lei, se eles não obedecerem aos meus juízos, Davi, eu vou punir eles, eu vou disciplinar. E ele disciplina, meu amado, e ele aperta, e ele bate. Deus não erra um soco. Quando ele quer bater, quando ele quer, amado, ele sabe em quem bate, e ele não erra uma pancada. Quando ele disciplina, sai fora, vem chumbo grosso, mas abrir mão de você ele não abre. Você está lendo o que ele está dizendo? Você está ouvindo? Você leia, eu vou dar voz ao Espírito Santo. Versículo 31: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu punirei com varas suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, a graça, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez batizado, batizado para sempre. Uma vez abençoado, abençoado para sempre. Uma vez liberto, liberto para sempre. Uma vez livre, livre para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Ah, mas e se eu errar? Quer errar? Ele vai punir com varas, né? Mas ele não vai modificar o que ele falou a teu respeito. É abençoado, é escolhido, é dele, abençoado com todas as sortes de bênçãos. Ninguém toca em você, praga nenhuma chega à tua tenda, anjos ministram a teu respeito. Nada te separa do amor de Deus, da palma da mão do Pai. Ninguém te separa. És cabeça, não és cauda. Foste chamado para reinar em vida, mas ele não modifica. E isso a igreja não diz. A igreja não tem peito, não tem ousadia para mostrar que Deus é Deus. É preciso mostrar um Deus mau e um Deus carrasco, um Deus bom. Quando ele diz: eu não vou mudar os que os meus lábios falaram. Eu disse que és um abençoado e ponto final. Ele diz: eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Não mudo isto. Eu disse que da palma das minhas mãos ninguém te arrebata. Eu não mudo isto. Olha o que ele diz no versículo 35. Olha aí. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre. Diga, está falando da gente. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Ouça, todas as vezes que você vê este sol, e que à noite você vê a lua, está como testemunha de que Deus não pode mudar o que Ele disse a nosso respeito. O sol e a lua está aí como testemunha de que Ele não pode desmentir a sua fidelidade, e nem pode modificar o que os seus lábios proferiram. Ele disse que nós somos de Cristo, co-herdeiros com Ele, assim será. E quando há dúvidas que amanhece eu vejo o sol, Ele está dizendo: ela é a fiel testemunha no espaço de que eu não posso mudar com vocês. E a tradição prega isso? E a tradição está se importando com uma revelação desta? Olha aí, leia comigo, leia aí, João 13, 1, eu tenho 10 minutos ainda, olha lá, João 13, versículo 1, leia. Olha a máscara, hein? João 13, versículo 1, olha aí. Estamos? Olha aí, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou até o domingo, até a quarta-feira de cinza, amou até o dia das mães, vai, até o dia das mães, vai, até o dia das mães, ele amou até quando? Me apresentaram um Deus mau. Ele diz que os seus, que ainda estavam no mundo, ele disse, eu amo até o fim. Eu não entendia muitas coisas, sabe? Eu fiquei dentro de um calabouço 4 anos e pouco. Sofria, gemia. Aí iam uns pastores pregar lá, uns pastores carrancudos, pregando maldição contra o povo. Pecador, se você não se arrepender hoje, tu vai para o inferno. Eu não entendia muitas coisas e diga, meu Deus, eu queria tanto te conhecer, mas assim... porque você está na igreja, mas Jesus está vendo o que você está fazendo, e se Ele vir agora, você vai ficar... Meu Deus. E o Espírito Santo disse, eu não posso mentir, eu não posso mudar o que eu falei a teu respeito, Geraldo. Quando eu amo alguém, eu amo até o fim. Paulo disse, Ele é poderoso para completar aquilo que Ele começou. Aquele que fez ou começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la. É que alguns não entenderam o caminho da obediência, e Ele vai punindo com vara. Mas abrir mão Ele não abre. Ele disse, se um de vocês aqui esta manhã se perder, Ele deixa 99 no aprisco, e Ele vai atrás de você até te encontrar. A diferença do Deus da graça é que quando Ele encontra, Ele não faz como o Deus dos pastores, que bota o dedo, olha o que você fez, vai voltar para a igreja, mas vai ter que pagar todos os dízimos desses anos todos que você está me devendo, cabra da peste. Diz que não. Quando Ele te encontra, e Ele encontra, que Ele não vai até a metade do caminho desistindo, como eu desisto, como os homens desistem. Ele é o bom pastor, Ele dá vida pelas ovelhas, Ele vai atrás até te encontrar. A minha me encontrou no fundo de um poço, destruído, acabado, com a alma dilacerada, com o coração enganado, doente, no fundo do calabouço. Foi lá que Ele me encontrou. Mas quando Ele me encontrou, Ele sarou as minhas feridas, Ele me colocou nos seus ombros, me trouxe para o seu redil, fez uma grande festa no céu e me curou de toda a condenação. Foi assim com você, foi assim com você, foi assim com você, foi assim com você. Será assim com a tua casa, será assim com os teus filhos, será assim com a tua família, porque o Deus de toda graça é um Deus de amor. Hebreus 13:5. Olha lá, olha aí. Podemos ler? Amém. Leia. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Espera um pouquinho, a gente vai ler junto, espera aí. Já viu aquele negócio? Eis aí minha serva, diz o Senhor, que eu estou pronto para te deixar em terra de cantaçúbia. Olha aí minha serva, que tenho eu dito para ti, e digo eu assim para ti, minha serva, que eu estou pronto de te deixar em minha serva terra de cantaçúbia. E fica isto, sabe? E eu
um Deus que, se você prestar atenção, só de ameaça. É um Deus que só fala pela boca do homem com condenação. Que quando Deus troveja, que eles dizem assim: Deus bradou na terra. Mas é só medo que coloca. A pessoa sai com medo tão grande de andar até. Mas olha o que ele diz: porque não existe profecia maior do que a Bíblia. Eu estou sendo um profeta para a tua vida esta manhã. Leia comigo, vamos ler. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que é que Deus tem dito aqui? O que é que Deus tem dito? Nunca, jamais te deixarei. Nunca quer dizer até quando? Até 2017? 2018 ele deixa. 2019. Ah, já sei, se cortar o cabelo ele deixa. Se usar um batom da Mary Kay, da Avon então, da Demilos, Demilos não é batom, perdão. De maneira alguma. De quantas maneiras Deus pode te deixar? Arruma uma aí. Ei, alô, pastor do sistema, arruma uma maneira de Deus abandonar seus filhos. Tem? Não tem. Eu quero, ó, preço. Preço. Eu acho isso aqui lindo, porque isso aqui me traz uma segurança na alma, de que nenhuma ameaça de pastor, nenhuma língua ferina de pastor pode me tirar da mão do Pai. Ele diz: de maneira alguma te deixarei, Geraldo. Ou você coloca o teu nome: nunca, jamais te abandonarei. 6. Leia o 6. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que tem muitas pessoas ali do outro lado que está com medo de romper lá com a denominação dele, porque o pastor falou que se eu sair daqui eu vou estar em desobediência, eu vou sair debaixo da cobertura dele, porque eu sou a árvore do pastor, porque o pastor, ei, sai fora desse cão guloso, meu amado. É ele que tem dito, é ele. Eu nunca te deixarei, cara. Jamais eu te desampararei. Afirme confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que poderá me fazer o homem, amado? Então essas verdades estão ocultas. O que prevalece é o principado e a potestade aqui atrás, de terno e de gravata, com cajado. E o pastor hoje desceu o cajado, meu irmão. A outra: mas eu gosto de culto assim, porque eu balabachúria na terra de Cantarábia. Que balabachúria em terra de Cantarábia, meu amado? De maneira alguma eu te deixarei. Eu não posso mudar o que os meus lábios falaram. Isto é a região celeste. O Espírito Santo se move aqui, orientando, instruindo, tirando medo. O Espírito Santo tira o medo do homem e coloca temor a Deus, porque essas coisas aqui me faz com que eu me atrele ao Espírito Santo, num espírito de gratidão e saber: meu Deus, eu estou seguro, isto é âncora da minha alma. Eu quero terminar com Romanos 8, olha aí. Não estava no script, mas eu tenho que terminar com Romanos 8. Eu vou achar lindo se você ler comigo, olha aí. Romanos 8, olha lá. Versículo de número 38, olha aí. Olha aí. Estamos todos? Pastor, eu entrei aqui, pastor, o senhor não sabe da maior, pastor. Eu entrei aqui com medo do inferno, pastor. Eu ouvi um testemunho, pastor, de um homem que disse que foi arrebatado, foi lá no inferno, pastor. E ele: pastor, mas foi um sucesso, eu não vi isso. Eu ouvi. Pior que eu ouvi. Diz que o homem foi arrebatado, gravou fita, CD, vendeu aí aos montes.
Diz que ele foi arrebatado no inferno. E ele entrou lá no inferno, o inferno todo em chama, pegando fogo. Lá ele viu um pastor desviado. Lá ele viu uns 2 diáconos e a igreja. E ele disse: olha, que você saiu daquela igreja? Aquela igreja é a única igreja que tem a doutrina santa. E os irmãos que estavam ali, uns para sair, né, cara, debaixo do cajado do pastor: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio. Meu amado, pelo amor de Deus, o inferno não tem ninguém, como no céu não tem ninguém. Todos os espíritos estão dormindo, aguardando o grande dia do juízo. Que história é esta? Não existe pastor desviado. Se está desviado, não é pastor. Não existe crente desviado. Existe crente que saiu da congregação porque o lobo aqui atrás, o principado e a potestade, os feriu. Porque a maior ferida não é feita pelo lobo, porque se fosse o lobo, dele eu me esconderia. Mas a maior ferida é feita por outra ovelha, que nos ataca, que nos surpreende, que vão conosco para a congregação dos justos, que junto se alegra, junto andava e junto louvava a Deus. A maior ferida é feita por eles que estão aqui atrás. Ah, pastor, o senhor está me tirando o medo. Esse é o meu chamado. No lugar de tristeza, colocar óleo de alegria, fazer com que você saia aqui em paz com Deus, mostrar para você que você tem um vaso de barro e que a qualquer momento pode cair, mas o mais importante é que ele não trabalha com cacos, ele vai refazer o vaso. Quantas vezes for preciso você cair, quebrar a cara, ele vai te refazer, mas varrer os cacos e te jogar fora, ele não faz, porque ele é olheiro. Ele quer refazer-lhe a vida, ele quer restaurar as almas, ele quer mostrar para você que ele não pode modificar, e quantas vezes necessário você cair, ele vai te levantar, porque o justo pode até cair, mas o Senhor é poderoso para colocá-lo de pé. Leia aí, Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo. Diga, eu também. Não, eu não gosto de fazer isso não, mas por favor, toque no teu irmão aí e faz assim: e você? Aí, pegamos ele, irmão. Eu estou bem certo, meu irmão. Olha, pode vir o bispo. Olha, pode vir o bispo aqui da onde quiser, entendeu? Que eu estou bem perto. Olha lá, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem quem? Claro, destruído, cara. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a altura, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem nenhuma outra criatura, incluindo os pastores, pode te separar do amor de Deus. Olha, o céu vai ser um lugar de espanto, ai, de surpresa, porque nós vamos ver pessoas lá no céu que jamais pensaríamos que estivesse lá, e nós vamos deixar de ver pessoas que nós tínhamos absoluta certeza de que eles estariam lá, mas não vão estar. Sabe qual é o problema da tradição? Julga o livro pela capa. Está de terno, de gravata, assoviou o hino e saiu cantando por aí. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Tem uns que vai caudicando para dizer que é Jacó. Aí sabe o que as pessoas dizem? Fala, vaso! Não, mas ele nem ri. Fala, vaso! A paz do Senhor Jesus. E aí, profeta?
terra de manto. O Marco veio de lá, vai conhece. Eu estou no azeite. Tomar um café lá em casa. Não posso, estou no mistério de manto, de saia. Ou de saia dá pecado. Estou num propósito. Nós vamos deixar de ver no céu muitas pessoas que nós pensávamos que iam estar lá. Principalmente os chamados líderes. E nós vamos ver muitas ovelhas que estão aí fora feridas. Muitas delas estão hoje desamparadas, tristes, não têm acolhida no meio da igreja, porque eles deixaram marcas tão profundas em suas almas, que se a graça não chegar, essas marcas serão eternas. Mas Deus está levantando um povo, com conhecimento, com sabedoria e com inteligência, com força de Deus, para dizer não ao sistema, e abraçar o que os lábios dele proferiram, e ele não pode modificar. Eu vou pedir que você coloque de pé.